A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. A paz de Deus. Bem-vindos ao nosso canal Palavra do Trono. Bem-vindos a mais um vídeo. Graças a Deus por esta tarde, graças a Deus por este canal, graças a Deus pela vida dos amados irmãos. E dou graças a Deus também pela palavra que hoje será revelada da parte de Deus ao coração dos amados irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje eu trago uma palavra que está lá em Salmos capítulo 50, versículo 16 e 17. Um pedaço da palavra do Senhor, desse salmo, né? Para quem assistiu os dois primeiros vídeos, o primeiro vídeo eu falei sobre o chamado da parte de Deus de apregoar o Evangelho, né? O chamado a qual me confiou o Senhor, né? De abrir este canal para a pregação do Evangelho, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, mais vidas, não só as que estão perto, mas também quem está longe, de uma forma que outras pessoas que assistem também fazem parte deste canal, porque compartilham, porque indicam, e é uma forma também de evangelizar, né? Vendo, assistindo e indicando a outras pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. O primeiro vídeo eu falei sobre o chamado, o segundo eu falei sobre a minha volta para Cristo há anos atrás, né? De que eu era criança, fui crente, me afastei, voltei, e para honra e glória do Senhor estou aqui há algum tempo, há alguns anos, né? Glória a Deus. E disse que no terceiro vídeo eu falaria sobre a sã doutrina, as coisas que eu uso, as coisas que eu não uso, as coisas que Deus falou ao meu coração para que eu retirasse da minha vida, as coisas que eu fui sentindo que não agradavam a Deus, que não eram coisas de uma pessoa que decidiu servir a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Coisas que acrescentavam, que não eram genuínas, que não vieram comigo, que causavam conversas, que causavam opiniões distorcidas, e Deus foi tirando isso de mim, né? E eu falei aos amados irmãos que no terceiro vídeo eu falaria sobre isso. Meus amados, eu vou tentar ser um pouco curta e decisiva, porque para que o vídeo não fique muito longo, porque se o vídeo ficar muito longo, como eu falei no outro canal, o YouTube custa subir, aí passa muito tempo com o canal sem um conteúdo novo, atualizado, né? Então eu vou tentar ser curta e ser bem específica, mas a qualquer dúvida que os amados irmãos tiverem, os amados irmãos podem comentar, podem perguntar, porque eu vou estar disponível para responder. Amém, meus amados irmãos? Eu quero ler a palavra de Deus que está em Salmos, capítulo 50, Salmo 50, eu vou ler o versículo 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Uma palavra forte. Alguns podem, né, se esquivar e pensar: de que serve repetires os meus preceitos, teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Alguns podem pensar: como um crente pode rejeitar as palavras do Senhor, né? Como um crente, né, pode repetir os preceitos do Senhor e aborrecer a disciplina do Senhor? Muito fácil. Se a gente parar para ler a Bíblia, meus amados irmãos, ela é tão explicativa, ela é tão reveladora, ela revela aos filhos do Senhor Jesus, que nasceram de novo, a forma que eles devem viver, como eles devem se vestir, como eles devem pensar, como eles devem falar, como eles devem agir, né? Todos nós vemos em várias partes da Bíblia, não é só um capítulo, não é só um livro, são toda a Bíblia, do começo ao fim, ela vem se repetindo, se revelando a forma que Deus se agrada, a forma que Deus não se agrada. Temos muitos exemplos de vidas, de pessoas da Bíblia, que viveram de uma forma conforme os preceitos de Deus e se deram bem,
foram salvos, foram libertos, foram curados, foram libertados, foram, como é que eu posso dizer, livres de opressões, de guerra. E também temos vários casos de pessoas na Bíblia que se perderam ao longo do caminho por não ouvir a voz de Deus, por não fazer, por não agir conforme os seus preceitos, né? Quando eu decidi falar sobre isso, eu disse assim, eu vou abrir meu coração, eu vou dizer o que eu senti de mim, eu vou dizer o que Deus pediu para mim, o que eu senti que não agradava a Deus, né? O que eu deveria tirar de mim. E é isso, meus amados irmãos, que eu quero explicar para os irmãos. A quem viu o vídeo passado, que eu falei do meu afastamento e reconciliação, e quando eu me reconciliei alguns anos atrás, eu ainda tinha muito apego pela vaidade. Eu cresci num lar cristão, não nasci, me converti quando criança, né? E quando eu me converti na Assembleia de Deus. Nessa época, a doutrina era bem rígida. Quem é mais ou menos da minha época, 39 anos, que é assembleano, tem essa noção, que é até mais rígida do que hoje. Hoje muitas coisas já são aceitas, né? Coisas que na minha época não eram. E eu cresci aceitando toda essa doutrina sem detupiar, sem achar estranho, sem achar ruim. Mas a partir do momento que eu me afastei dos caminhos do Senhor, que o mundo entrou para a minha vida, muita coisa entrou e ficou. Né? Quando a gente abre as portas espirituais da nossa vida, aquilo que é do mundo entra e ela fica, ela segura. Tanto que quando eu me reconciliei, eu voltei a pensar da forma que o Senhor queria que eu vivesse. Eu voltei a lembrar da forma que eu vivia, sem arrecadas, sem adornos, com as vestimentas com modéstia, né? Mas aquilo estava dentro de mim, como eu acabei de falar. Não foi fácil de sair, né? Então, durante o tempo de nova reconciliação, né, nos primeiros tempos, eu ainda não tinha abrido mão de todas aquelas coisas que o Senhor me pediu para abrir, mas que por amor, por paixão, eu não largava. Por exemplo, meus amados irmãos, brinco. Eu costumo dizer que eu era tão apegada ao brinco, que quando eu saía e esquecia de colocar o brinco, eu sentia a minha orelha nua, como se eu estivesse nua. Para os irmãos ver, sendo que na minha infância eu não usava brinco, na minha adolescência eu não usava brinco, eu passei a usar brinco depois que eu me desviei na adolescência, né, que eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu passei a usar brinco. E isso se apegou a mim como uma nódoa, como uma mácula. Sabe, nódoa que gruda no tecido e fica, que é difícil de tirar, assim que foi. Também maquiagem, meus amados irmãos. Quando eu era criança eu não usava maquiagem, eu não tirava as sobrancelhas, eu não mexia no natural do meu cabelo. E quando eu me desviei, eu comecei a tirar a sobrancelha, eu comecei a mexer no natural do meu cabelo. O natural do meu cabelo é esse, ó, cacheadinho. Tanto que faz tempo ele custou se regenerar. Cabelo custa até 5 anos para se regenerar, para chegar do começo ao fim natural, né? Sem a química que a gente colocou. E passou muito tempo para eu entender que Deus me queria de volta da mesma forma que eu era antes. Para me seguir em frente com aquela paz no coração, com aquele amor genuíno da minha infância, de quando eu me converti, como eu falei no outro vídeo, que eu amava a casa do Senhor, eu amava viver os preceitos do Senhor. Para me voltar a esse amor genuíno, eu precisava me livrar de tudo. Até então, meus amados irmãos, eu não tinha me livrado, ainda não estava completamente, mesmo meu coração pedindo, mesmo o Espírito Santo alertando, o Espírito Santo alerta. Às vezes a gente finge que não ouve, e às vezes também a gente está tão cego que acaba não percebendo, não levando em conta a palavra do Senhor ao nosso coração, né? Eu tenho 2 coisas para falar, meus amados irmãos, que o pecado marca. O pecado deixa cicatrizes que às vezes não saem mais. Isso é ruim porque entristece a gente.
quando a gente passa a viver o novo de Deus na nossa vida e que a gente olha as cicatrizes que o pecado deixou na nossa vida, é chato, é ruim, a gente fica com vergonha e quando a gente passa a viver o novo, a gente quer se livrar de tudo, quer apagar tudo que passou e não é assim, não é bem assim. Lembra de Davi? Davi foi perdoado, mas o Senhor falou que a espada giraria na casa dele e nós sabemos a história que aconteceu na família de Davi, e assim é com a gente também, todas as questões que a gente desobedece a Deus, tudo tem um preço a ser pago. Deus perdoa, perdoa. A partir do momento que a gente se arrepender de coração e mudar, Deus perdoa, está na Bíblia, é bíblico. Todos nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que Deus perdoa a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente confessa e não pratica mais. Deus perdoa, mas deixa as marcas. Eu vou citar a história do meu cabelo. O meu cabelo, o natural dele é esse. Ele é cacheadinho, mas ele tinha mais volume. O fato de eu usar muita química, porque eu fazia selagem, né? Alisava, passava selagem, ele foi enfraquecendo. Ele foi diminuindo. Ele foi afinando. As coisas que Deus faz, que a gente vê feito com as mãos de Deus, elas são perfeitas, como Deus é perfeito. Mas a partir do momento que o homem bota a mão naquilo que Deus já fez e adultera, ela nunca mais vai voltar a ser perfeita. Não da forma que Deus fez. Tudo aquilo que o pecado toca não fica mais perfeito. Perfeito é o que a gente nasce, é o que vem de Deus. É aquela coisa que Ele decidiu que você seria. Né? O que é tudo contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, que o Senhor falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Nós somos perfeitos. Se nós nascemos com cabelo liso, somos perfeitos. Se nós nascemos com cabelo crespo, nós somos perfeitos. Né? Se nós nascemos com a sobrancelha grossa, somos perfeitos. Se não, somos perfeitos, porque assim Deus nos fez. A gente perde a perfeição, a gente perde essa perfeição a partir do momento que a gente vai tentar tirar a perfeição de Deus e colocar uma que é do nosso coração pecaminoso, é da nossa vaidade, é da lasciva que a gente acha que está perfeito. E a gente é que faz imperfeito. Como eu acabei fazendo meu cabelo imperfeito, hoje em dia ele é fino, ele é fraco, ele é menos do que era antes. Só para os amados irmãos entender que tudo aquilo que a gente mexe, que não é da vontade de Deus, vai ficar marca, vai ficar registrado, vai te lembrar para sempre. Que as coisas de Deus não se tocam, são sagradas, inclusive o nosso corpo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e tem que ser permanecido assim, intocável, irrepreensível, sem mácula, sem nódoa. Né? Porque assim, perfeito, da forma que Ele fez, Ele quer receber. Ele quer que sejamos. Né? E a gente insiste em querer fazer o que está no nosso coração e não olhar para a perfeição de Deus. Meus amados irmãos, se a gente perceber, todos nós temos a nossa beleza. Não somos iguais? Claro que não. Tem gente mais gorda, tem gente mais magra, tem gente mais alta, tem gente mais baixo, tem gente com cabelo liso, tem gente com cabelo cacheado, tem gente com cabelo louro, cabelo preto, mas somos perfeitos. É a perfeição de Deus. Deus, como um Deus perfeito, não faria nunca nada que não fosse perfeito. Mas o nosso pecado, o amor pela vaidade, pelas paixões mundanas, faz a gente mudar esse pensamento e achar que o meu desejo, o teu desejo é o que é perfeito para o nosso corpo. E a gente acaba fazendo. E isso não agrada a Deus. Os amados irmãos dizem, mas Deus não se importa. Se importa, meus amados, se importa. Se importa. Se você fizer você tem sua filha, você acha perfeitinha como ela nasceu, o cabelinho, o corpinho, o rostinho. Se ela adulterar isso, você vai achar estranho. E nós que somos pecados, imagine Deus, nós que somos pecadores, podemos pensar assim. Não gostar de uma pessoa adulterar, uma coisa que a gente fez com amor, com prazer, né? Imagine Deus que é santo, imagine o que Ele se sente, como Ele se sente, meus amados irmãos. A gente tem que ouvir a palavra de Deus e tentar pensar não só com a mente essa aqui, mas com a mente do nosso coração. Como Deus não se sente em ver os seus filhos que Ele fez perfeito, a imagem e semelhança dEle, adulterando
o propósito dele, o querer dele no seu próprio corpo, mudando o cabelo, mudando o nariz, mudando, acrescentando o que a gente não veio, né? Para agradar o mundo, para agradar pessoas, para agradar homem. Aí alguns podem pensar, não, mas eu não faço nada para agradar os outros. Faz sim. Você acorda de manhã, meus amados irmãos, descabelado, com o rosto inchado. Se você estiver só, você não está nem aí. Mas se você acordar numa casa onde tem outras pessoas que você não quer que eles te vejam assim, você vai tentar mudar. Isso é só um exemplo, meus irmãos, um exemplo do nosso dia a dia, para provar o nosso coração insano, que a gente faz sim, não é nem só por a gente, é para outras pessoas, para agradar outras pessoas. E o que é mais questionável, o que é mais estranho, é que a gente prefere agradar o desejo, o querer de outro, o parecer de outro sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida e não de Deus. Porque o parecer de Deus é sermos como Ele fez. A palavra de Deus diz que nós somos perfeitos, somos a imagem e semelhança de Deus. E se a palavra de Deus diz que Deus é perfeito, e se nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos perfeitos. Independente da cor da pele, independente do jeito do cabelo, independente da cor dos olhos, nós somos perfeitos. Né? E quando eu digo, meus amados irmãos, que deixa marca, porque deixa. Eu quero que os amados irmãos olhem para a minha sobrancelha. Né? Hoje isso me dói muito, todas as vezes que eu olho para minha sobrancelha e vejo ela assim, ó, faltando. Tem pessoas que dizem assim, a irmã fala tanto sobre sã doutrina e tira a sobrancelha, porque essa sobrancelha é tirada. Foi tirada, não é mais. Ela foi muitos anos tirada, no tempo que eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E quando eu digo que o pecado deixa marcas, que a gente até se arrepende depois, deixa, como deixou na minha sobrancelha. É ruim porque eu lembro? É ruim porque às vezes a gente se arrepende, como eu me arrependi de ter mudado o jeito da minha sobrancelha e querer esquecer, mas não dá para esquecer, vai ficar no meu rosto, mas é bom para lembrar que todas as coisas que a gente tenta mudar o original de Deus, a gente vai se arrepender e não vai voltar como era antes. Ainda a palavra de Deus diz que às vezes, ainda que a gente junte as mãos, né? Ainda que a gente junte as mãos e chore, as coisas não voltam. A gente tem que ser muito cauteloso. A gente tem que ser vigilante, meus amados irmãos, para tentar compreender o que realmente Deus quer para as nossas vidas, para que depois a gente não se arrependa. A minha sobrancelha sempre foi, nunca foi perfeita, ela foi perfeita da forma que Deus fez, mas ela era grossa e espalhada e isso não me agradava. Eu comecei a retirar embaixo, né? E eu usava lápis, meus amados irmãos. Quando eu arrancava com a pinça, foi matando eu acho que o bulbo capilar, assim como a gente tem o bulbo capilar do nosso cabelo, tem da sobrancelha, e ela parou de nascer. No vídeo não dá pra ver, tem muitos pelinhos aqui clarinho, muitos espalhadinhos, porque muitos anos que eu não limpo, mas nunca mais engrossaram como essa parte aqui é grossa. Essa parte aqui foi a parte que Deus fez, que continua do jeito que Ele fez. Essa parte aqui embaixo foi a que eu mexi e nunca mais voltou a ser como era antes. E todas as vezes que eu olho meu rosto no espelho, eu me lembro que coisas que a gente faz sem o querer de Deus, coisas que a gente tem que tentar mudar na nossa vida, coisas que Deus não colocou, a gente vai se arrepender e não vai poder voltar atrás. Quisera eu, meus amados, receber de volta a sobrancelha que eu tinha. Mesmo ralinha, espalhadinha, eu seria bem mais feliz. Porque muitos não diriam assim, a irmã prega sã doutrina e tira a sobrancelha. E eu peço a Deus, Senhor, não permita que ninguém peque pensando que eu ainda tire a minha sobrancelha. Eu não quero que o meu pecado leve a outras pessoas a pecar, sabe? A pessoa chegar para mim, me julgar, dizer, a irmã prega sã doutrina e tira a sobrancelha, sendo que eu não tiro mais há muitos anos. É porque eu fiz isso com ela. O pecado fez isso com ela e deixou marcas. E uma dessas marcas que o pecado me deixou, a vaidade me deixou, foi essa. A minha sobrancelha nunca mais voltou a ser como Deus fez. E é assim que acontece. Se a gente tocar no perfeito de Deus, na obra de Deus, nunca mais vai voltar como era antes. Deus já me perdoou, eu orei muito para que Deus me perdoasse. E um tempinho atrás eu tive a revelação, né, uma grande revelação para Deus, que Deus perdoou isso. Mas a espada continua.
A marca continua para me lembrar que o perfeito de Deus é intocável. Não temos o direito de mexer no que Deus fez. Deus é perfeito. O que cabe a mim agora é lamentar, é sempre me explicar. Meus amados irmãos, eu não tiro mais a minha sobrancelha há muitos anos, mas o fato de eu ter tirado ela por muito tempo deixou ela assim, imperfeita, né, como ela é hoje. Mas eu dou graças a Deus pela misericórdia dele, por ele ter tirado do meu coração toda a vontade de mudar o perfeito dele em mim, né? O que ele fez com as mãos santas, poderosas, benditas em mim, eu perdi todo o desejo de mudar. Eu não uso mais maquiagem, coisa que acrescentava. Alguns irmãos diziam assim: ah, minha amada, mas maquiagem não tem nada a ver. Tem, meus amados irmãos. Deus não te fez maquiada. Se a tua pele é clarinha, se a tua pele é meio amarelinha, essa pele foi quem Deus te deu. Tudo que tu acrescenta para mudar a cor, para dar uma... Sabe? Eu me maquiava muito, eu sei, para avermelhar de um lado, para afinar do outro. Não é bom, não é perfeito. Deus é perfeito. Teu rosto, meu nariz é grossinho. Eu usava maquiagem da lateral, quem se maquia sabe, para afinar, para parecer mais fino. E sendo que hoje, graças a Deus, meu nariz é perfeito. Ele pode não ser um dos mais bonitos, mas ele é perfeito, porque foi Deus quem fez. E tudo que Deus faz é perfeito, assim como Ele é perfeito. E eu tenho que aceitar a perfeição de Deus na minha vida. E graças a Deus, Deus tirou do meu coração tudo aquilo que eu tentava acrescentar, tudo aquilo que eu tentava mudar. E hoje eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sou feliz do jeito que eu sou, né? Aí as irmãs, como eu estava falando, dizem: ah, maquiagem não é pecado, é sim. Ah, esmalte. Eu usava muito esmalte, meus amados irmãos. Eu não saía para passear em algum lugar se eu não pintasse minhas unhas. Eu não me sentia bem lá. Mas graças a Deus, Deus também tirou isso do meu coração. Se os irmãos disserem assim: ah, mas pintar unha não é pecado. É, meus amados irmãos, é pecado. O nosso corpo, inclusive, as nossas mãos, as nossas unhas, é templo do Espírito Santo. E se a palavra de Deus diz que a gente tem que deixar ele intacto, invicto, sem mancha, sem mácula, é para ficar do jeito que a gente nasceu, sem cores adicionais. Se você não nasceu com a unha vermelha, ter a unha vermelha é uma mentira. Se você não nasceu com aquelas unhonas grandes, que as suas unhas não crescem, não são fortes a ponto de crescer sem quebrar, e você adiciona, é pecado, porque é uma mentira. Eu costumo dizer, se você tem um cabelo preto e você clareia o seu cabelo, é pecado. Por quê? Porque é uma mentira. Você não é loura, né? E eu costumo dizer também, meus amados irmãos, que tudo aquilo que encobre uma verdade é uma mentira. E se é uma mentira, é maligna. A palavra de Deus está em João 8,44, diz que o pai da mentira é o diabo. Então não tem como um acréscimo na gente que não nasceu com a gente agradar a Deus. Eu não quero que os irmãos fiquem chateados comigo. Quando eu abri o vídeo já falando que eu ia falar os sentimentos do meu coração, do que o meu coração pensa, do que Deus pediu para mim, eu estou falando de mim. Mas eu tenho a convicção de que é o que Deus se agrada. Porque eu acho que se Deus quisesse que a gente viesse loura, Ele tinha nos mandado loura. Se Deus quisesse que a gente viesse com os olhos azuis, a gente tinha vindo com os olhos azuis. Se a gente veio morena, se a gente veio com os olhos castanho, preto, verde, azul, é perfeito. Mas se a gente mudar isso, a gente deixa de ser perfeito, porque a gente adicionou o que a gente quer, não o que Deus quis. A gente já sai debaixo da perfeição de Deus e passa a ser perfeição do nosso coração. Logo nós, meros mortais, querendo adicionar a um ser que foi Deus que fez a sua imagem e semelhança, querer adicionar coisas que o nosso vil coração deseja. Né, meus amados irmãos? Eu não estou querendo magoar ninguém, eu não estou querendo chatear ninguém. Eu sei que o coração da gente, quando ama essas coisas, é corrupto, é igual o meu. Eu amava esmalte, como eu estou falando, eu não nego. Eu amava maquiagem, eu não saía nem para padaria, meus amados irmãos, sem botar uma maquiagem no meu rosto, porque eu achava que as pessoas iam me achar feia.
Até hoje tem pessoas que lá onde eu me criei, né, que eu era crente, depois me desviei, voltei e vivi uma parte da minha vida lá desviada. Eu andava muito maquiada, muito mal vestida. Daqui a pouco eu vou falar sobre as vestes. E que hoje me olham, ficam atônicos, acham muito estranho. Por quê? Porque eu era assim, eu era cheia dessas arrecadas, desses acréscimos, dessas coisas que eu não vi, mas eu adicionava para agradar os outros, né? Para parecer bonita, para parecer sensual. O homem natural ama a sensualidade, ama se sentir desejado. Isso eu sei porque eu vivi. Ama se mostrar que é bonito, ama se mostrar que tem isso, tem aquilo. Isso lê do engano. Lê do engano, tudo é uma mentira. Tudo aquilo que nós não nascemos, tudo aquilo que nós acrescentamos é uma mentira, e como toda mentira do inimigo, não é perfeito. Perfeitos são as formas, as cores, os tamanhos que Deus nos deu. Né? Glória a Deus por esta palavra. Eu peço a Deus que entre no coração dos irmãos com amor. Isso não é uma imposição, é um conselho de quem já viveu uma mentira e que hoje foi liberta pela graça de Deus. E lhe digo, meus amados irmãos, que a partir do momento que eu decidi tirar tudo de mim, tudo aquilo que acrescentava, tudo aquilo que não era de Deus, eu fluí espiritualmente, eu cresci mais, eu aprendi mais, né? Custou, meus amados. Eu, depois de reconciliada, por um bom tempo, eu ainda usava brinco, né? Eu ainda me maquiava de levinho. Eu vou passar de levinho porque eu vou para a igreja, mas é de levinho. Eu ainda usei um bom tempo, mas Deus foi me tirando. A partir do momento que eu comecei a orar e dizer assim, Deus, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, até aquilo que eu mais desejo, que eu mais ame, que eu deixe de amar. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu deixei de amar. Hoje não pinto mais minhas unhas, não sinto mais falta. Não uso mais nenhum tipo de maquiagem, não sinto mais falta. Não adultero mais o meu cabelo e não sinto mais falta. A vaidade é um demônio, meus amados irmãos. Vocês podem pensar, nossa, irmã está sendo grossa. Ouçam, mais uma vez, não só com esses ouvidos, mas com o ouvido do coração. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui para vocês sobre mudar a estrutura do cabelo. Eu já estava reconciliada há alguns anos atrás, né? Eu já estava reconciliada, já estava indo para a igreja, já estava buscando, mas eu ainda mexia no meu cabelo. Esse testemunho eu já contei na igreja, já contei para várias pessoas que eu posso contar, eu já contei. Porque eu trago no meu coração que testemunhos precisam ser contados. Para que outras pessoas aprendam, saibam que Deus livra, que Deus liberta, que Deus fala, que Deus orienta e que a gente tem que estar atento para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda alisava o cabelo, ainda modificava. Como eu disse para os meus irmãos, eu não gostava do natural do meu cabelo, ó, esse cacheadinho. Eu gostava dele liso e bem pretinho. Então eu alisava ou com alisante normal, ou eu mandava fazer selagem e pintava de preto azulado. Para os irmãos entenderem. E eu sempre tive assim um certo jeito, pelo fato de eu também ajeitar, não o cabelo dos outros, mas o meu, alisava, às vezes eu mesmo comprava e passava o produto. E nessa época, eu já vinha orando para Deus, Senhor, porque até então eu achava, muitos crentes alisam o cabelo, chapeiam o cabelo, pintam o cabelo, não tem problema não. Eu vejo o crente pregando, o crente louvando e tá com o cabelinho assim, eu continuava usando, né? Aí eu comprei um alisante. Eu não lembro se esse alisante vinha com a tinta, porque tem uns alisantes que já vem colorindo, né? Ou se só alisava. Eu trouxe esse alisante para casa. E já vinha orando. Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Se tem alguma coisa que eu estou enganada, vai tirando, vai tirando. Eu já vinha orando. Meus amados irmãos, todas as vezes que eu olhava esse alisante, me dava uma preguiça de passar no cabelo. Eu não achava assim um momento certo, depois eu passo, aquilo ia adiando, sabe? Sabe quando o coração da gente não quer fazer uma coisa? Fica botando para não fazer. Isso era o Espírito Santo me avisando e eu não compreendia. Quando foi um dia, meus amados irmãos, eu limpei a casa. Eu olhei para o alisante e disse, hoje eu vou passar esse alisante no meu cabelo. Esse alisante está aí um tempão e eu nunca passei, meu cabelo já está com a raiz enrolando. Hoje eu vou passar, meus amados irmãos.
como eu falei para os amados irmãos, às vezes, eu mesmo passava. Às vezes eu mandava outras pessoas fazer no salão. E às vezes eu mesmo passava e eu tinha a mão boa. Eu não fazia nenhum erro. Eu tinha cautela, eu fazia tudo direitinho, ficava certinho, né? E nesse dia eu fiz da mesma forma que eu sempre fazia. Né? Tive todos os cuidados de separar a mecha, de não encostar muito na raiz e tal. E passei, meus amados irmãos. Aí eu passei todinho quando eu fiz assim, né? Assim para ver se já estava no ponto de tirar. Que eu fiz assim, uma mecha enorme de cabelo saiu na minha mão. Aí eu olhei para a mecha de cabelo, me desesperei, corri pro banheiro. Eu disse, meu Deus, irmãos, quando eu abro o chuveiro para tirar o produto, que o produto joga, né? O chuveiro joga o cabelo para trás. Que eu olho para minha panturrilha, uma mecha de cabelo deste tamanho. Eu tinha pouco cabelo, como eu tenho pouco cabelo, eu tinha pouco cabelo lisinho. Meus amados irmãos, era tanto cabelo naquele banheiro. Se eu contar uma coisa para os irmãos podem não acreditar, mas é da parte de Deus e Deus está vendo, Deus está ouvindo, como tudo que é proclamado, declarado neste canal. Deus está ouvindo e por fim saberá se é verdade ou não. Eu vi tanto cabelo no chão do banheiro que eu fiquei sem coragem para olhar no espelho do banheiro para ver o meu cabelo, porque eu imaginava que eu estava totalmente careca. E no fundo eu acho que grande parte do meu cabelo tinha caído, mas pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu digo diante de Deus, Ele restituiu parte do meu cabelo. Porque eu sempre tive pouco cabelo e o tanto de cabelo que eu vi no chão, eu sabia que eu estava praticamente careca. Praticamente sem cabelo. Por quê? Porque desobedeci à voz do Espírito Santo. Em todas as vezes que eu olhava e não sentia no meu coração vontade de passar. Mas a vaidade foi maior, a vigilância foi menor. E eu fui e passei e aconteceu tudo isso. Eu me desesperei, ligava para o meu marido. O telefone chamava e nada. Eu chorando, gritando. Aí, nesse momento, meus amados irmãos, veio uma coisa no meu coração. Ora. Meus amados irmãos, eu me ajoelhei, corri para o quarto, me ajoelhei e disse, Senhor, tem de misericórdia de mim, perdoe o pecado que eu acabei de cometer, mesmo o Senhor me avisando. Se o Senhor restituir o meu cabelo, eu nunca mais passarei química alguma no meu cabelo, ele vai voltar a ser ao natural, da forma que o Senhor te agrada. Tenha misericórdia de mim, eu não quero chegar na igreja sem os meus cabelos. Foi isso que eu falei. E para a honra e glória do Senhor, aquilo me acalmou. Nossa, eu chorei tanto, meus irmãos, eu chorei tanto, porque eu reconheci que o Espírito Santo tinha vindo dia após dia, todas as vezes que eu olhava, tirava a vontade do meu coração, e nesse dia, sabe, o desejo, a vaidade, o mal foi maior do que a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Eu ouvi mais o desejo vaidoso do meu coração do que a voz do Espírito Santo, e cometi e aconteceu isso comigo. Aí, meus amados irmãos, eu orei tanto, chorei tanto, certo que eu levantei, passei a mão, tive coragem de passar a mão, eu vi essas partes aqui, meu irmão, essas partes aqui, deste tamanhinho, porque tinha quebrado, tinha ficado deste tamanhinho, essa parte aqui de trás, tanto que por um bom tempo eu só usava o meu cabelo assim, para trás, para que escondesse, foi crescendo. Até hoje ela ainda é curta, porque meu cabelo nunca foi de crescer rápido, né? Já tem uns 5 anos isso. Meu cabelo nunca foi de crescer tão rápido, e olha o tamanho que ainda tá, ó. E cabelo cacheado mesmo não cresce tão rápido como o cabelo liso, né? E meu cabelo nunca teve esse crescimento acelerado. E esse pedacinho ficou desse tamanho, isso há uns 5 anos atrás, meus amados irmãos. Para vocês verem como é perigoso deixar de ouvir a voz de Deus. A deixar de ser atento a ouvir a voz de Deus. O perigo que o ser humano corre, o perigo que o cristão corre. Aí eu entreguei meu cabelo ao Senhor, ungi para nunca mais fazer, né? E graças a Deus, Deus tirou toda a vontade do meu coração de alisar. Mas foi um grande ensinamento. Eu tive que passar por isso para ver. E mais, meus amados irmãos, eu digo aqui diante de vocês e diante de Deus, esse testemunho sobre isso que aconteceu no meu cabelo. Não tem todas as caixas não vêm com aquela foto daquela mulher deslumbrante, né? Mostrando o cabelo da cor que vai ser ou do jeito que vai ser liso. Quando eu estava bem chorosa ainda, eu já tinha pedido perdão, já tinha feito o voto com o Senhor, já tinha lavado o cabelo, já estava secando, já tinha dado uma hidratação, que eu fui recolher de cima da mesa a caixa para jogar no lixo. Quando eu olhei para a caixa, meus amados irmãos, eu vi a mulher da foto sorrir. Sabe, com aquele ar de deboche, eu digo isso aos amados irmãos diante de Deus.
como eu vi ela sorrir. E nesse momento eu acabei de reconhecer e disse: Senhor, te repreenda, espírito de Satanás, espírito de pombagira. Eu nunca mais vou fazer uma coisa dessa. Eu nunca mais vou pecar contra Deus e fazer isso novamente. Quer dizer, meus amados irmãos, que o inimigo faz a gente fazer e debocha. Debocha do fracasso dos santos. Debocha do fracasso dos irmãos em Cristo Jesus, dos filhos de Deus, que se dizem filhos de Deus e ainda praticam coisas que não agradam a Deus. Para vocês verem como uma coisa é séria. Né? Tem gente que não deixa entrar no coração. Meus amados irmãos, pensem direitinho. Eu não digo de mim, eu digo do coração mesmo de vocês. Façam como eu. Eu olhava as pessoas com cabelo liso, com cabelo pintado, com uma maquiagemzinha leve, eu imaginava, não é pecado não. Fulano canta bem, fulano prega bem e usa. Ela usa pouquinho, eu vou usar pouquinho. Né? Eu pensava assim também, então não pensem de vocês. Façam como eu. A partir do momento que aconteceu isso comigo, eu coloquei no meu coração: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Não deixa eu ser enganada. Eu lhe peço em nome de Jesus. Aquilo que eu não consegui me livrar, me livra, me tira de mim. E como eu falei no vídeo passado, as coisas que a gente não consegue se livrar, o Senhor nos livra, porque Ele é misericordioso. Ele sabe o que o teu coração deseja. Aquilo que o teu coração tenta e o que não consegue, Ele vai fazer. Porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso. Ele quer ver a gente com verdade, perto dEle, servindo a Ele com prazer, com alegria, com a essência de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador ama a Deus e os seus preceitos acima de qualquer coisa. O verdadeiro adorador busca as coisas que estão no coração de Deus, que Ele quer para os seus. Quando a palavra de Deus diz que a mulher tem que se vestir com modéstia, é se cobrir, meus irmãos. É não servir de tropeço para outro irmão, como eu falei no outro vídeo passado. É não fazer tropeçar um irmão que às vezes está tão fraquinho, que está buscando em Deus avivamento, buscando em Deus força, e o inimigo usa uma irmã para passar sensualizando, para que ele deseje. A palavra de Deus diz, Jesus falou, que a partir do momento que a gente desejar uma mulher que não é, o homem desejar uma mulher que não é dele, já adulterou com ela. E o que a gente faz, meus amados irmãos? É isso que eu quero dizer. Às vezes a gente leva as pessoas até a adulterar em pensamento. Né? E eu também me vestia mal, mas a partir do momento que eu voltei para Jesus, graças a Deus, Ele rapidamente mudou sobre as minhas vestes. Eu acho que é porque quando eu era criança, eu já amava me vestir com sainhas, com as blusinhas de manga, né? Eu nunca fui contra isso, mas quando eu me desviei, eu não passei a usar saia, como eu falei no outro vídeo, que nem saia eu não tinha. Tinha sobrinho meu que nunca nem tinha me visto com saia e se perguntava por que nunca tinha me visto com saia. Mas quando eu voltei para os braços do Senhor, como eu disse que eu não tinha nem roupa, no dia da minha reconciliação, eu fui com uma legging. A partir desse momento, eu já fui guardando um dinheirinho, já fui comprando uma sainha jeans, uma sainha, já fui comprando, já fui vestindo. Às vezes eu usava meu short só em casa, entre eu e meu marido, porque eu não tinha tantas roupas. As roupas que eu tinha era só para sair de saia e ir para a igreja. Mas graças a Deus, irmãos, eu guardo no meu coração uma coisa: quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus tirou do meu coração a não usar mais short, a não sair mais de short, ainda que eu não pude comprar logo, porque eu não sou rica, eu não sou uma pessoa muito... Mas Deus sustenta, meus amados irmãos. Deus levantou pessoas para me dar saia, levantou pessoas para me ajudar a comprar, a me dar na loja crédito, né? Para comprar e pagar a prestação. Sabe como é? Quando a gente não tem dinheiro para pagar de uma vez, Deus levantou pessoas para me dar crédito, para me comprar roupa, prestação e começar a me vestir da forma que Ele se agrada. Deus compreende o nosso coração e a partir do nosso coração volta-se para Ele todos os desejos dos nossos corações, meus amados. Isso é de Deus, isso é para você. Todas as vezes que o nosso coração volta os desejos dele para Deus, desejos bons, edificantes, que estão coerentes à palavra de Deus, Deus abre portas para que se realizem, seja na vestimenta, seja em parar de desejar usar uma coisa que não agrada a Deus, né? E Deus, irmão, vai trabalhando dia após dia, né? Eu costumo dizer que Deus, Ele é tão bom, que Ele não nos enche. É por isso que a palavra de Deus diz mesmo que o fardo dele é leve.
né? Ele não nos enche daquele desespero a ponto da gente não poder suportar. Tem pessoas que dizem assim, tem gente que prega doutrinas que os irmãos não vão suportar. Como, meus amados, que não suportariam? Como é que uma irmã, eu fico me assim, imaginando, pensando, como é que uma irmã não vai aceitar um conselho de não usar maquiagem? Acha isso tão pesado? Se você é perfeita, se você lê na Bíblia que Deus te fez a imagem e semelhança dele, se ele é perfeito e você é a imagem e semelhança dele, você é perfeito. Como isso é um fardo pesado ao ponto de uma irmã sair de uma igreja por não poder usar maquiagem? Como é que uma pessoa diz, eu não vou poder mais usar essas roupas? É um fardo pesado a ponto da pessoa abrir mão da presença de Deus por causa de uma calça, sendo que Deus é maior do que todas as coisas na nossa vida, né? Tem pessoas que dizem assim, tem igrejas que a doutrina é tão forte que os irmãos não ficam. Não é isso não é isso não. Que amor é esse pelo teu Deus, que o fato de não poder usar uma roupa que não agrada a Deus faça te afastar dos caminhos dele? Que amor é esse ao Senhor, que não poder usar um batom te afaste dos caminhos dele? É o amor pela carne, pelo pecado, só se for por Deus não, meus amados. Porque quando a gente ama a Deus, acima de qualquer coisa, um batom não é nada, uma maquiagem não é nada, nós somos perfeitos, nós lemos a Bíblia, nós sabemos que nós somos belos, somos obras-primas e perfeitas, feitos pela mão do Senhor. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus diz que os anjos são maiores em poderes, então perto todo o tempo do Senhor, trabalhando para o Senhor, junto com eles, trabalhando a mandado deles, vendo, glorificando lá no céu. Mas somos nós que a Bíblia fala que nascemos à imagem e semelhança dele, não foram nem os anjos, fomos nós. Então como é que a gente pode achar que uma coisa dessa é um fardo pesado? Não é pesado. Abra o seu coração e peça, Senhor, se eu estiver enganado, tira do meu coração um desejo que não te agrada, que Deus vai tirar. Eu digo isso por experiência própria. Tudo que eu falo aqui já aconteceu comigo. E Deus é tão bom que Ele não joga tudo em cima de você, a ponto de você não suportar. É por isso que a palavra de Deus diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Se você der espaço para Deus trabalhar na sua vida, quando a Bíblia diz que Deus é o oleiro que te molda, é assim que é verdade. Nós somos um vaso na mão do Senhor. Quando a gente está nas mãos do Senhor, Ele vai nos moldando, vai tirando uma sujeirinha aqui, vai tapando um rachadinho aqui. Se você estava fino demais para não suportar a graça, Ele larguece. Se você estava largo demais, cheio do que não te agrada, não agradava a Ele te diminui. E é assim que foi comigo. Deus foi me moldando, foi limpando primeiro das vestes. Ele mudou primeiro em minhas vestes, depois mudou a história do cabelo. Não deixou mais eu mexer no natural do meu cabelo, no meu perfeito cabelo. Glória a Deus. E hoje eu aceito minha face, aceito meu cabelo do jeito que ele é, glória a Deus. Depois mexeu na maquiagem e por último, meus amados irmãos, mexeu no salto alto. Oh, glória! Eu vou contar essa história para os amados irmãos. O fardo de Deus não é pesado, é leve. Ele não te amontoa de peso, não. Ele vai tirando aos poucos, ele vai te limpando aos poucos, ele vai te moldando como um vaso. Eu, meus amados irmãos, eu sou baixa, a maioria das maranhenses são baixas, eu sou baixa, né? E gosto de saias longas. Então eu me achava muito confortável de saia longa, mas com um sapatinho alto, para não parecer menor ainda, né? E meus amados irmãos, como eu disse, há muito tempo eu venho pedindo, Senhor, não me deixe enganar em nada. Eu sei que a sua volta está próxima e se tiver alguma coisa que ainda há em mim que atrapalhe eu subir com o Senhor naquele grande dia, que o Senhor tire de mim. E Deus tem feito. Deus foi limpando, até chegou no salto alto. Com o tempo para cá, meus amados irmãos, o salto alto começou a me incomodar. Não sei porquê. Acho que depois de uma oração sincera, Deus não resiste a um coração quebrantado. Eu me lembro que eu estava no sofá da minha sala aqui. Eu não sei que pregação foi que eu ouvi sobre libertação de coisas que não agradam a Deus, de mágoa, dessas coisas. Essa pregação me fez eu chorar, fez eu me debulhar os lados, as lágrimas, me entregar para Jesus. E nessa oração eu disse assim, Senhor, se há em mim, meu Pai, alguma coisa que impeça de eu subir com o Senhor naquele grande dia, que o Senhor revele a mim. Meus amados irmãos, eu fui para o quarto, meu marido é vigilante, eu estava só, né? Essa noite eu ia passar só. Só não com Deus, que eu nunca estou só. Eu fui para o quarto e comecei a ouvir umas pregações e testemunhos. Eu costumo dizer que testemunho é muito bom.
que fala a graça que Deus teve na tua vida, que edifica outras vidas, pessoas que precisam ouvir, que vidas foram mudadas, a dela também pode, né? Glória a Deus. E eu gosto muito de ouvir testemunhos, e eu ouvi esse testemunho sobre salto alto. Meus amados irmãos, esse testemunho foi lançado para mim como uma flecha é lançada ao alvo. Eu senti no meu coração que foi Deus quem falou comigo, porque foi essa pergunta que eu fiz a ele. Como eu disse no vídeo passado, eu sempre tive a graça e a misericórdia do Senhor, que mesmo quando eu estava desviada, Deus não se fechou a mim, Ele sempre teve misericórdia. Eu creio que eram os planos da vida dele para comigo. Ele não ia me perder para o maligno, porque eu pertenço a Ele. E todo aquele que pertence a Ele, o maligno não toma. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esse testemunho, essa mensagem veio lançada a mim desta forma, como uma flecha que é lançada no alvo e atingiu o meu coração, porque era para mim. Bem ali, quando eu ouvi esse testemunho, todo o amor, todo o apego, digo isso diante do Senhor Jesus, que eu tinha pelo salto alto naquele dia, acabou. Eu disse, nunca mais eu uso salto alto. Vou jogar todos que eu tenho fora e Deus vai abrir portas, vou comprar outras sandálias. E aconteceu, meus amados irmãos. Eu vi um testemunho de um ex-travesti. Eu vou tentar buscar ele de novo, porque eu não lembro de palavra. Assim, de mente. E vou anexar aqui para os irmãos se quiserem ver. Vocês vão ver de um travesti que vivia iludido com isso. Quando foi um dia, ele foi dormir. Quando ele acordou, ele viu o espírito da pombagira com o salto dele, com o salto alto dele. Ela abraçava aquele salto, ela beijava aquele salto como se fosse um bebê. Ela pegava as maquiagens dele, começava a cheirar, começava a se passar, começava a pintar os lábios, ela abraçava o salto alto. Sabe quando a gente cria uma coisa que a gente ama? Eu faço crochê, meus amados irmãos. E sempre que eu vejo uma peça minha de crochê na casa da minha mãe, que eu sempre dou para ela, ou na casa de um amigo, sabe, eu crio um amor, dá uma saudade daquilo a ponto de eu pegar, e eu também já fiz isso, né? De pegar uma peça de crochê que eu fiz na casa de uma amiga minha e fazer isso. Oh, ainda tá tão perfeito, continua tão lindo. Sabe por quê? Porque foi eu que fiz. E todas as coisas que a gente faz, a gente tem um amor. Bem aí Deus revelou para mim no meu coração que salto alto não vinha de Deus. Comecei a raciocinar. Salto alto eleva a tua autoestima. Salto alto te deixa mais elegante, te deixa mais sensual. Todas as coisas que te faz crescer, Deus não se agrada. Todas as coisas que te faz crescer assim, de carne, né? Deus não se agrada. E eu senti no meu coração que Deus bradou: para você subir no púlpito, você tem que descer do salto. Lembrei do que eu já da convicção que tinha na minha mente, que tudo que encobre uma verdade é uma mentira. Eu não tenho o tamanho de um salto alto. Eu não ando desfilando normal com os meus 2 pés rente ao chão, como eu ando quando ele está em cima de um salto alto. Então é mentira. Isso é um acréscimo que Deus não me deu, é mentira. E se é mentira, não agrada a Deus, porque a mentira pertence ao diabo, que é o pai da mentira. Tá vendo como Deus é bom? Isso eu digo de mim, meus amados irmãos. Eu quero que os amados... Eu não vou dizer, parem com isso. Eu tô falando é verdade. Eu quero dizer, abram o coração de vocês e perguntem a Deus o que vocês ainda usam, o que vocês ainda têm, o que vocês ainda guardam no coração que não agrada a Deus, que Ele vai revelar. Deus não quer ver seus filhos enganados. Deus não quer permitir que o engano deixe o filho dele ficar na terra quando ele voltar. Deus não quer permitir, Deus não vai permitir que qualquer coisa que não agrade ele, que os filhos estejam enganados, não deixe eles evoluir espiritualmente, não deixam eles ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é santo, né? Ninguém vai chegar de qualquer jeito e ver a Deus. Não vai. E Deus não vai te deixar enganado. Se você entregar seu coração para Deus, abrir seu coração para Deus e querer ouvir, Ele vai falar. Isso eu garanto, Ele vai falar, porque Ele falou comigo, né? E eu achei a grandeza de Deus tão linda, tão perfeita,
que tanto tempo aquilo já vinha me enganando, mas ele nunca tinha revelado. Mas a partir do momento que eu pedi e clamei por revelação, ele revelou de uma forma que não restou dúvida. Será? Se é isso, Senhor? Será? Não, ele não deixou um pingo de dúvida. Ele revelou no dia X, né? Para que no meu coração não detubiasse, a paixão pelo salto não detubiasse. Não, se for uma pregação aleatória, não foi não. Foi a resposta que ele me deu, foi a pergunta que eu fiz, a resposta que ele me deu foi essa. E eu creio que é verdade, porque da parte de Deus veio para mim. Agora eu digo aos amados irmãos, tem coisas que Deus vai pedir para mim que não vai pedir para os irmãos. É por isso que eu digo, não falo de mim, não falo do meu coração, falo de Deus. Falo que os irmãos perguntem a Deus. Se resta dúvida, alguma dúvida no coração dos irmãos, perguntem para Deus. Deus, eu posso usar isso? Deus, se agrada disso? Sobre roupa. A palavra de Deus diz que você, minha amada irmã, é jardim fechado, é fonte selada. Você não é um pedaço de carne, né, para estar mostrando, para homem estar desejando. Você é noiva de Cristo. E o Espírito Santo, Deus tem ciúme de nós, está na palavra. Ele tem ciúme de nós. Como se Deus tem ciúme de nós se nós somos jardim fechado. Sabe, jardim fechado é onde ninguém entra, nem para ver, nem para apreciar a beleza. É jardim fechado, é fonte selada. Fonte selada, ninguém entra para beber, porque pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Guarde esta palavra no coração dos amados irmãos. Clame a Deus por sabedoria. Ele vai indicar para vocês a forma que Ele quer que os seus e as suas andem, vivam, meus amados irmãos. Como eu acabei dizendo, tem coisas que Ele vai pedir para mim que não vai pedir para os irmãos. E tem coisas que vai pedir para os irmãos e que não vai pedir para mim. Mas quem tem a resposta para essas questões é só Deus. Não sou eu que tenho, não é as irmãs que têm, não é os irmãos que têm. É Deus. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos obreiros de Deus, né? Nós somos trabalhadores da sua seara. E para cada um, Deus incube um trabalho. Ele incumbiu uma situação, um trabalho, né? Busque a Deus para que Ele revele o que Ele quer de você, meus amados irmãos. Esta é a minha palavra para hoje. Foi assim que eu me livrei das arrecadas, daquilo que estava agregando. E eu disse no outro vídeo, digo, durante o tempo que eu ainda usava algumas coisas do mundo, mesmo depois de reconciliada, eu não conseguia nem compreender a palavra de Deus direito. Porque eu ainda dava brecha do pecado entrar, do mal entrar. E a partir do momento, os irmãos que não ouviram os outros vídeos, assistam, meus irmãos. Eu convido vocês para assistir, para que vocês compreendam tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração. A partir do momento que eu fechei, que eu resolvi me dedicar a Deus, ouvir a voz de Deus, tudo mudou, meus amados irmãos, tudo mudou. É Deus quem capacita, é Deus quem faz a obra no teu coração, é Deus quem tira tudo aquilo que não agrada a Ele. Agora, Deus é educado, Ele só vai tirar se você permitir, se você pedir. Mas você amando as coisas não deixa de ser pecado. Continua sendo pecado e Deus continua não se agradando. A diferença é que você não permitiu para Deus tirar, para Deus limpar. Por isso que Ele não tirou. Ele continua não se agradando. Mas Ele não tira se você não pedir, porque Deus é bom. E para isso a palavra de Deus fala sobre o livre-arbítrio. Né? Escolha o caminho de Deus, escolha estar de acordo com o que Deus quer. Não deixa que nada agregado te atrapalhe de chegar perto de Jesus, de alcançar o teu milagre, a tua salvação. Lembra do cego de Jericó? Quando Deus ouviu que chamou ele, a primeira coisa que ele fez, se levantou e tirou a capa, aquela capa pesada que atrapalha ele correr, por 2 motivos, eu falei no outro vídeo. O primeiro foi porque ele não ia deixar nada atrapalhar ele a alcançar o milagre que ele tanto precisava, que era estar perto de Jesus e ser curado, voltar a ver. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o outro motivo era que a partir do momento que ele alcançasse o milagre, ele nunca mais precisaria usar aquela capa. Viu? Oh, aleluia, como Deus é bom. A partir do momento que tu encontra com Deus, tu não precisa de nada que acrescente. Tu precisa da perfeição dele, do que ele fez em ti. A palavra de Deus diz que a gente reluz. Quem já leu aí sobre o canto de Débora? Leiam, meus amados. As filhas do Senhor reluz, têm um brilho.
Eita glória, é o brilho que veio do céu, não é aquele que a gente acrescenta na face, nas vestes, não, é o brilho que veio do céu, mas pro brilho que veio do céu resplandecer na nossa vida, não pode ter nada nos cobrindo que não agrade a Deus, porque se tiver não vai resplandecer. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, glória a Deus. Entrega tudo aquilo que tu ama para Deus que não agrada a Ele, Ele vai te honrar. Tudo que Deus te pede, se você der, é para melhor coisa da sua vida, vai ser a melhor coisa da sua vida, vai ser a melhor posição da sua vida, é se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, tira de mim aquilo que não te agrada e coloca dentro de mim a tua unção, coloca a verdade, tira toda a mentira que eu acrescentei, ainda que deixe marcas, como deixou no meu cabelo, como deixou na minha sobrancelha, né? Mas tá limpa, Deus perdoou, o importante é não fazer mais. Né? E não feche o coração, não dizer, não, eu também olhava as irmãs, não tem problema, eu olho as irmãs, elas pregam, elas cantam e andam assim. Não é bem assim, não. Não pergunte para irmãos, não pergunte ao seu coração, porque o seu coração é enganoso. O coração deseja o mundo. Pergunte para Deus, porque Ele é santo e Ele vai te revelar o que agrada a Ele e o que não agrada. Esta é a minha palavra, meus amados irmãos, para esta noite. Entregue seu Isaac para Deus. Obedeça a Deus. Entregue tudo aquilo que Ele te pedir, porque Ele vai te recompensar. Deus é fiel, meus amados irmãos. Né? Quando Abraão entregou Isaac para Deus, o anjo bradou que era para ele não fazer, o filho de Abraão foi devolvido. A partir do momento que a gente entrega toda essa beleza mentirosa, que não nos pertence, que é vil, que é do maligno, porque não é verdade, nenhuma verdade é do maligno. Tudo que é do maligno é mentira. A partir do momento que a gente tira ela da gente e entrega para Deus, Deus dá a beleza dele, a beleza do Espírito Santo, a beleza da fonte selada, a beleza do jardim fechado, do jardim intocável, do jardim perfeito, que é como Deus quer que nós sejamos, como Deus quer que as noivas dele sejam. A noiva de Cristo é a igreja. Se comporte como noiva, não como uma amante. Deus te ama da forma que Ele te fez, Ele te quer desse jeito. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração vil, dos desejos que ainda possamos sentir e revele para nós aquilo que está acrescentando, que está pesando, que não está deixando a gente correr como o cego de Jericó, sabe? Que está deixando a gente ainda ir devagar, sendo que a gente poderia ir com mais pressa alcançar o milagre mais rápido se não estivéssemos pesados, se não estivéssemos adereçados com o peso deste mundo. Maquiagem, essas roupas escandalosas, brinco, são coisas do mundo, não são do céu. Todas as pessoas que falam sobre o céu nunca falam sobre essas coisas. Essas coisas são do mundo. Eu costumo dizer, quem ama o mundo, meus amados, não vai para o céu. No céu não tem nada deste mundo. Se você ama as coisas deste mundo, vai fazer o que no céu? O céu tem glória, tem santidade, tem louvor. Fique santa hoje para que você possa merecer o céu. Eu sei que não é tão fácil, mas Deus faz da mesma forma que fez comigo. Ele não joga aquele peso, não. Ele vai tirando de pouquinho. Basta a gente abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Tira de mim o que não te agrada. Faz a tua obra na minha vida, Senhor. E Deus faz. Hoje eu me aceito. Né? Me acho perfeita, glórias a Deus. Ainda que alguns não me achem, eu me acho perfeito, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tenho mais a mínima vontade de nem de tirar e nem de acrescentar nada. Vai ser assim até o último dia da minha vida. Porque foi assim que Deus me fez, foi assim que Ele quis, e é assim que é perfeito, e é assim que eu vou ficar até quando Jesus voltar. Ou quando eu partir para a eternidade, levada pelos anjos e arcanjos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com esta palavra, é com todo o amor do meu coração, meus amados irmãos, e busque a Deus. E eu ainda digo, Senhor, se ainda tem alguma coisa que não te agrada, te revela. Revela para mim, para que eu possa tirar, e se eu não conseguir tirar, tire. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser fiel, eu quero ser verdadeira, eu quero ser santa, como Deus é santo. E costumo dizer, é bíblico, está na Bíblia, a obediência traz bênçãos, meus amados irmãos. Tudo aquilo que você retira do mal, Deus te acrescenta. Mas tudo aquilo que você retira de si, que é da terra, Deus te acrescenta do céu. Oh, glória, aleluia. E a beleza real, verdadeira, não forjada, é essa que Deus nos deu. Toda a outra que é acrescentada, que é mudada, é mentira, né? Glória a Deus. E tudo que é mentira é do maligno. Eu vou repetir mais uma vez. Tudo aquilo que encobre uma verdade,
o que encobre o que é verdade é uma mentira. E se é mentira, não agrada a Deus, independente de que a gente pensar. Deus não se importa com isso. Se importa sim. Se Deus te fez desta forma, é desta forma que Ele quer que você viva. Glória a Deus. Não deixa o maligno encher seus olhos de uma beleza mentirosa, falsa, não. Entregue seus olhos para Deus, para que você veja a verdadeira beleza que é da simplicidade. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas, né? Glória a Deus. Abra o seu coração para a palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor entrar, independente de vozes que você ouve, não tem nada a ver. Independente de dizer, isso é doutrina, não sei o quê. Não permita. Ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Essa nos convém ouvir, porque essa é verdadeira. Essa não é mentirosa. Essa não está alienada por espíritos enganadores. Tem pessoas que dizem, eu me visto assim, sinto a presença de Deus, sinto que eu sou salvo. Será? Será mesmo? Se você leva a mentira consigo, você não é salvo. A palavra de Deus diz, é dura, mas é verdade, meus amados, e a gente tem que falar. Nenhum mentiroso entrará no reino do céu. E não é só aquele mentiroso que fala mentira, esse também não entra. É aquele que se coloca mentira, coloca em si essas arrecadas que não te pertencem, que não agrada a Deus. A maquiagem é herança do Egito. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos, os egípcios usam maquiagens para adorar deuses pagãos. Eles buscavam a proteção desses deuses através da maquiagem. Não vamos adorar deuses pagãos, vamos adorar o nosso Deus, que é único, que é legítimo, que é verdadeiro, que é abençoador. Glória a Deus, meus amados irmãos. Fiquem com esta mensagem e que Deus nos cubra com o seu amor, com as suas asas, para que nada que não agrade Ele entre no nosso coração. E se tiver alguma coisa que entre no nosso coração, que Ele possa tirar, que Ele possa revelar o verdadeiro querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu deixo um grande abraço. A paz do Senhor aos amados irmãos. Esperem por outros vídeos. Deus vai mandar, Deus vai falar. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, os comentários estão bem aí, eu responderei. Agradeçam a Deus, contem, meus amados, os testemunhos de vitórias que vocês tiveram. Contem para que outras pessoas saibam que Deus faz, que Deus limpa, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus é bom e não quer que nenhum dos seus se percam. Os irmãos que gostaram, os irmãos curtam, os irmãos compartilhem, os irmãos se inscrevam, meus amados. Não esqueçam de curtir e se inscrever para que esse canal cresça e chegue a outras pessoas que precisam ouvir. Isso é uma forma de evangelizar, levar a palavra de Deus para outros lugares. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz de Deus, que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Deus, por este momento. Obrigada pela vida dos irmãos, obrigada pela tua palavra pregada. Prove o amor de Deus. Deus é bom, meus amados. E ninguém que se entregou para Deus ficou confundido. Pelo contrário, muda e seja feliz. Debaixo das asas de Deus, com a presença do Espírito Santo na tua vida de todas as formas. Amém.